Chegamos para mais uma aula e o mais top de tudo é que, como a gente comentou, a unidade 3 está recheada de informações boas, né? Unidade 3 já, né? Já Né? estamos... E aí, nós fizemos o quê? Não sei se vocês lembram, mas quando nós trabalhamos a matemática financeira, ela nos exigiu uma conexão. Com o que mesmo? Ela falou assim, olha, juros e função. Verdade. Juros e função, quer dizer, tem uma conexão entre os juros e a função. Então, é nessa necessidade que nós verificamos que, bom, então na unidade 3 eles precisam ver um pouquinho de função. Então vamos relembrar um pouquinho de função com Isso, eles. porque a função, vocês lembram no primeiro ano? Vocês conseguem recordar? Faz Vamos tempo, lá, eu acho que faz- sim, né? Já faz faz tempo, ó. mas 2 foi anos. uma unidade todinha falando de função, né? Então, ninguém aguentava mais nem o intérprete, né? Era função em cima de função e a gente viu vários tipos de função, viu os gráficos, viu as aplicações, a gente viu um recheio de coisas. Aí o que a gente vai fazer com o terceirão? Terceirão é revisional, né, gente? Isso. Né? A pegada é diferente. Então a gente pegou aquelas aulas todas e sintetizou em poucas aulas. Então a gente vai ver uma aula de função afim, que é importantíssima. Muito boa. Uma aula de função quadrática, que é importantíssima. São as também. duas mais cobradas no Exame Nacional, Isso. no SAEB, em todas as avaliações Verdade. externas. E aí a gente reuniu uma aula para falar de função exponencial e logarítmica. Pode ser assim? Beleza, gostinho. Então, a aula de hoje, a aula de número 37, vem falando da mais basiquinha de todas, a primeira que a gente aprende, que é a função afim, também chamada de polinomial do primeiro grau. Então, é dentro desse assunto que a gente começa a aula de hoje. Vamos lá, então, aula 37, o estudo da função afim. E o mais legal é que nós vamos começar desse jeito. Olha aqui, vem com a gente, vem com a gente. Quiz. Eu acho, né, que o aluno do terceirão, ele sendo já um aluno que já passou por todo o seu ensino fundamental, 2 anos do seu ensino médio, eu acredito que se a gente faz um quiz, eles dão conta de responder, né? Com certeza. Terceirão não. Então, tá em vez de a afinado gente já. começar explicando o assunto, a gente vai começar perguntando o assunto. Porque a gente quer saber de que, o diagnóstico aí, de que tudo que a gente explicou, de que você lembra, né? Eita. E agora? Lembra de muita coisa, pouca coisa? Vamos ficar sabendo de agora. Vamos lá, então? É hora do quiz! Vem com a gente, olha lá! Então, nosso amiguinho vem junto perguntando se você lembra os conceitos da função afim, né? Vamos começar assim? Então, pergunta de número 1, olha lá. A estrutura genética de uma função afim é do tipo f de x igual a ax menos b, f de x igual a ax mais b, f de x igual a ax ao quadrado mais c, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ax ao quadrado menos bx menos c. Qual é a estrutura de uma função afim? Qual é a estrutura de uma função afim? E aí, vamos pensar, a gente quer só a forma, né, a nossa lei de formação, a forma genérica da função afim. Vamos ver? Vamos. Essa é fácil, né? Acho que a gente já pode marcar, né? Até porque se não me falta memória, na aula de matemática financeira, nós falamos para eles dessa estrutura. E aí, vamos lá? Vamos marcar então? Tá, a gente vai ter que marcar o X ali, ó. Vamos ter que marcar o X. Vamos lá, professor Maurício. Então, f de x é igual a quem? Ax mais b. F de x é igual a ax mais b. Muito bem. É bem simplesinho assim, né? Essa é a estrutura genérica da função afim. Vamos para a pergunta de número 2. Questão de número 2. E agora? Na função afim f de x igual a ax mais b, o termo independente é... Quem é o termo independente numa função afim? Termo independente. Termo independente?
Isso. É o que não depende de ninguém, né? Por isso que ele é independente. Isso mesmo. Vai lá. O nosso termo independente, na nossa forma genérica da função afim f de x igual a x mais b, é o nosso b. Muito bem, vamos circular ele lá na função? Olha lá. Na função, ele é o nosso termo independente, certinho? Olha que legal. Bora de questão número 2? Bora ver? Questão de número 3. Ih, já estamos na 3, vamos lá. A função afim é considerada de... Se ficaram atentos à nossa explanação inicial aqui da aula, aí vocês de cara já sabem, né? A função afim é considerada de primeiro grau, segundo grau, terceiro, quarto ou grau nenhum. Grau nenhum é boa, né? Eu acho que grau nenhum tá errado. A função afim, ainda bem que nós não falamos, né? Na verdade, eu falei, né? Falou? Na explanação inicial. No começo, isso, lá vamos ver nossa... se eles ficaram atentos, né? É, porque na outra aula nós falamos também. Também. Na de giro simples e função. Mas olha, se vocês sabem, a gente fica muito feliz, porque olha aqui, esse início aqui, é tudo conceitos, mas que fazem muita diferença na resolução das atividades, tá? Então, a função afim é considerada de... Tchan, 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 tchan. Pensa, eles estão gritando já, estão tudo eufóricos já, querendo falar a resposta. Isso mesmo, quem disse do primeiro grau, acertou. Muito bem, a função afim é considerada também função polinomial do primeiro grau. Pergunta de número 4 agora é com vocês. Escolha qual das alternativas mostram os coeficientes a e b da função f de x igual a menos 2 mais 5x. A mais b? A e b. F de x igual a x mais b. Lembrei. Já achei. Quem é o A? O A é quem tá... ele é o A. A nossa função é a x mais b, né? Vamos escrever ela lá? Bora. F de x é igual a x mais b. F de x é igual a x mais b. Então é menos 2 e 5, não é? Já sei. Letra A, menos 2 e 5. Na verdade, o menos 2, ele é o termo independente, ele está sozinho. Se ele é o termo independente e está sozinho, ele é o nosso B. E quem está grudadinho no X é o nosso A. Então, AX mais B. O A vale 5 e o B menos 2. Então, a resposta correta é a letra D. De Deus sabe de todas as coisas e eu também. Tô aprendendo. Bora ver? Mais uma? Vamos. Questão de número 5. E agora? Na função abaixo, o valor do f de 5 é 25, é 20, é 15, é menos 15 ou é 10? Hein, professor Maurício, isso aí é tipo aquela máquina de calcular? Isso, primeiro ano, máquina lembra? de calcular. Máquina de calcular. O valor que entra, a gente substitui no X, acontece uma operação na máquina, que nesse caso multiplicar por 4 e tira 5. Multiplicar por 4 e tira 5. Depois disso, o resultado é o nosso f de x, é o nosso y, né? Porque mesmo. Y e f de x é a mesma coisa. Beleza. E aí, é com vocês. Substitui o x por 5. Multiplica e tira 5. Tá fácil, né? Tá. Bora ver. Pensa, pensa. 4 vezes 5? 20. Tira 5? 15. Então, a resposta correta é a letra... Letra C. C. Muito bem. Vamos fazer essa junto com eles? Para eles recordarem de valor numérico da função?
Então, quando a gente tem f de 5, no lugar do x, a gente vai colocar O 5. o 5. Então, onde tem x, a gente coloca 5, né? Lembrando sempre que a gente tem que fazer o quê? Multiplicar primeiro, né? Então, f de 5 é igual a 4 vezes 5, 20, menos 5, 15. Em toda e qualquer situação, a gente multiplica primeiro para depois somar, subtrair e tudo mais, tá certo? Beleza. Então, quando o 5 entrou na máquina de calcular, multiplicou por 4 e tirou 5 e tivemos o resultado 15. Certinho? Certo. Beleza, beleza? Então agora vamos para a pergunta de número 6, olha lá. No plano de celular da aula anterior, dada pela função abaixo, quem é o termo independente? Então nós tivemos uma aula no primeiro ano, vocês lembram disso, em que falava de um plano de celular. R$20 a taxa fixa e 5 centavos por ligação. Quem é o termo dependente? Agora é o dependente. Na outra ele queria o independente. Isso, na outra ele queria o independente. Aí a gente já sabia que era quem estava sozinho, não depende de ninguém. Agora aqui a gente está falando do termo dependente. Quem é o termo dependente? Depende, né? Depende de quem está perguntando. Vamos ver? Quem é o termo dependente? Vamos lembrar, vamos recordar quem é dependente? Quem está grudadinho no X. Então, 0,05. Só está perguntando o termo, não está pedindo para resolver nada, tá? Beleza. Beleza? Pergunta de número 7, bora ver? Na pergunta de número 7 diz o seguinte. Dada a função abaixo, f de x igual a 20 mais 0,05x, o valor de x quando o f de x é igual a 60. Aí é só colocar o 60 no lugar do x? Ah, não, professor Maurício, agora que ele disse que o f de x vale 60. Não então, é isso aqui é o meu y, né? Não é o f de 60. É o f de x valendo 60. Então, essa aí tem que pensar mais um pouquinho, né? Pensa. É com vocês, vamos lá, vamos recordando aí. Tchananã, tchananã, tcham. E aí? 20, 40, 80, 400, 800? Encontraram a resposta? Tem que dar 60. Tem que dar 60. Tem que multiplicar por 0,05. 0,5, somar 20 tem que dar 60. 20 moedas de 5 centavos dá R$1 só, né? Ia ficar 21 ali. Ah, é. E 40 moedas de 5 centavos? R$2. R$2 só, aí dá 22. 22. Então tá podemos fora. aumentar esse negócio aí para 400, eu acho, né? 400 ou 800. É. É porque esses 5 centavos, Se 40 dá R$2, 80 vai dar 4. É o Não, dobro. se 40 dá 2, 400 vai dar 20. 20 mais 20, 40. 40. O 880 dá 4, o 800 800 vai dá dar 40. 40. E 40 mais 20, Dá 60. Então, o meu X vale 800. Será que eles entenderam o que a gente estava falando aqui para eles? Será que eles conseguiram captar a informação? Será que eles lembram como resolve isso aí? Vamos resolver aqui junto com eles? Vamos lá? Olha lá, então aqui a gente pegar no lugar do f de x, agora mudou um pouquinho. Na máquina de calcular, a gente sabe quem é o valor final. O valor final é 60. O valor que sai da máquina a gente já sabe. Só que a gente não sabe o valor que entrou. Esse é o problema, né? A gente não sabe o valor que entrou. Então, o que a gente vai fazer? Desconta aqui, né? Estamos resolvendo uma equação do primeiro grau, né? Ó, desconta o 20, né? O 20 passa para outro membro subtraindo. E vai dar 40, né? Tá multiplicando, vai passar
dividindo, né? E esse 40 dividido por 0,5, ó, dividir por meio é dobrar, né? Então, se fosse 40 dividido por 0,5, dava 80. Mas não está dividindo por meio, está dividindo por 0,05. Então, 5 centésimos. Acrescenta mais um zerinho aí. Então, meu x, quem entrou na máquina de calcular foi o 800. Multiplicou por 0,05 e somou com 20 e deu 60, tá certo? Certinho. Legal? E aí, com vocês? Vamos conversar um pouquinho? Vamos aqui? O que vocês acharam? Deu para dar uma recapitulada aí na função afim? Eu acho que eles ficaram mais, assim, talvez mais em dúvida foi nessa última, né? O que você acha? As duas últimas, porque na verdade, é assim, não seja nem dúvida. Talvez alguns tenham feito assim, lembrei. E esse é o objetivo do quiz e o objetivo de algumas aulas do terceiro ano. É fazer você lembrar do que você sabe. Porque saber você sabe. Agora só precisa lembrar, porque fica tanto tempo sem usar, né? Fica tanto tempo em desuso que você nem lembra mais. Quantas vezes você não encontrou alguém já de mais idade que, né, pelos destinos, pelos caminhos da vida, parou de andar de bicicleta. E quando vê uma bicicleta, fala o quê? Deixa eu ver aqui se eu ainda sei andar. Só lembra que andava quando vê uma, né? Deixa eu ver aqui se eu ainda sei andar. Aí pega a bicicleta e começa a pedalar. Aí, no começo ela dá uma bambeada, daqui a pouco ela tá andando. Fala, ele só viu como eu ainda sei? É verdade. Até tem um dia que fala assim, é como aprender, é como andar de bicicleta. Você aprende e nunca mais esquece. E claro, né, a gente fez esse quiz aqui para dar aquela instigada em vocês, no conhecimento, dar aquela mexida na memória, mas agora a gente vai explicar toda a nossa função afim, o tintim por tintim para vocês, tá? Então, eu acho que é um momento bom de fazer umas anotações, né? Por quê? Porque a função afim foi vista lá no primeiro ano e a gente está só recordando agora em uma aulinha. Então, vale a pena anotar alguns detalhes importantes. Vamos lá, então? Vamos aos detalhes da função afim. Então, quando a gente fala de função afim, ela é do tipo f de x, né? Igual a x mais b. E quem é esse x? É o termo dependente. Quem é o a, né? O a é o termo dependente de x. E quem é o b? O termo independente. Y e f de x é a mesma coisa. Beleza. E claro, né? Vamos dar uma voltinha de avião, né? Vamos fazer uma situação prática para vocês entenderem onde isso é aplicado, né? Que tal fazer uma viagem para o Rio de Janeiro? Vamos lá. Ver? Vamos lá? Vamos resolver a parada, então. Passar 15 dias no Rio de Janeiro pode custar caro, né? Se não tinha planejado, pode. Então a gente tem aqui uma situação, uma simulação, né? Onde as passagens aéreas em milhas custam R$ 1.400. E a diária no hotel, R$300 para duas pessoas. E aí a gente monta uma seguinte função. Então, R$ 1.400 é o valor que eu vou pagar na passagem, então ele é o termo independente. Ele não depende de quantos dias eu vou ficar. Não, é fixo. É fixo. Tu indo, tu vai pagar 1.400. Já falou com a agência. Ficar um dia lá é 1.400. Se ficar 2 dias, 1.400, 3 dias, 1.400. Agora, esse é o valor fixo, é o independente. Agora, a função tem a ver com os dias que a pessoa vai passar, né? Porque diária no hotel. Então, a gente montou uma função de R$300 em função dos dias ficados lá, né? Então, vamos ver. Vamos resolver essa função. Olha como funciona. Para passar 15 dias, então, no lugar do D ou do X, a gente pode dizer, né? A gente transformou ela aqui em X só para ficar mais familiar com função, mas pode ter qualquer letrinha. A gente já disse para vocês que a letra é o de menos, né? E aí, 1.400 é fixo, 300 de acordo com os dias. Então, vamos lá, 1.400 mais 300 vezes 15. Sabendo que fazemos a multiplicação primeiro, 4.500 mais 1.400, 5.900. Ficou barato, ficou bom. Ficou barato? Ficou bom. Ficou legal, né? Eu acho que a gente consegue entender agora a aplicação da função afim. Existem muitas aplicações. No primeiro ano a gente viu muitas, né? É a venda de um picolé, na parte de imóveis também, planejado por metro quadrado. Tem muita coisa que envolve a função afim, tá? Um plano de celular, uma corrida de táxi. Corrida de táxi, né? A gente entra e tem aquele valor fixo e tem a bandeirada que é por quilômetro rodado. Então, muita coisa se vivencia com função afim, que muitas das vezes a gente não sabe que a gente está trabalhando com ela, né? E até fica como sugestão para vocês, olha só, nós começamos a unidade 3. Essa é a primeira aula da nossa última unidade, nosso último módulo. Beleza.
vamos encerrar o módulo matemática. Nós já comentamos que ficou muito legal porque ficou no meio do caminho, né? Isso. Vai ter ali um prazozinho, um tempo até o dia da prova, mas não ficou tão longe. Sugestão para vocês que sentiram um pouco de dificuldade em função, né? Vai na matemática do primeiro ano, agora, 96 aulas lá, tá tudo bem destrinchado, bem esmigalhado. Tem muita coisa para... Dá para você dar aquela reforçada. E você vai fazer o Enem com mais propriedade, com mais certeza. Vamos junto então falar agora de zeros ou raízes da função. Os zeros ou raízes da função, será que você lembra o que é? Lembra? Lembra o que é os zeros ou raízes? Para a gente conseguir resolver uma equação, para a gente descobrir o zero ou raiz da função, a gente precisa resolver uma equação do primeiro grau. Só? Só isso. Então, resolver a equação do primeiro mas grau. Então, feliz ou triste? Por que esse nome zero? Zero é porque vai zerar a função? Zero é porque quando toca o eixo x, naquele momento está zerado para x. Então. Entendeu? E aí a gente vai recordar com vocês agora como funciona. Olha lá. Falando então de função afim e encontrar as raízes, é aquele momento que a gente iguala a nossa função a zero. Olha lá, a gente faz y igual a zero ou f de x igual a zero. E aí a gente consegue então resolver uma função do primeiro grau. É uma equação do primeiro grau. A gente tem que zerar um valor que zera a equação. Beleza? Então vamos lá de exemplo, olha lá. Vamos determinar a raiz da função a seguir. A função é y igual a menos 3x mais 12. Então, nós temos menos 3x mais 12. E eu quero achar a raiz, o zero. Então, é só zerar? Isso. Na verdade, a gente quer que o número que a gente quer assim, ó, que número que entrou na máquina de calcular, que para sair deu zero. Qual é o valor de x para dar zero? Isso. Que número que multiplicou com menos 3, somou 12 e tem que dar zero. Então, eu quero, quando falo de zeros ou raízes, o valor que sai da máquina de calcular tem que ser sempre zero. Vamos lá, então, tudo que igualamos a zero e tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro. Multiplicou por menos 1 e aí ficamos com 3x igual a 12. Tá multiplicando, passa dividindo, o meu x vale 4. Ou seja, né? Quando eu substituir ali, ó, menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 12 mais 12, zero. Zerou, acabou, né? E aí já fala ali de uma reta, né? Quer dizer, tá dando já o pontapé pro gráfico. Sim. Porque o gráfico de uma função afim é uma reta. E a gente já vai ver isso também, tá? Vamos lá, vamos fazer mais algumas aqui? Vamos. Temos que igualar sempre a zero, né? Então, menos 4 mais 8 igual a zero. Tudo que tem x de um lado que não tem do outro, tá multiplicando, passa dividindo. E aí a gente achou o x igual a 2, ou seja... Quando eu entrar com x na máquina de calcular, vai acontecer a operação e vai sair zero. Lá também, ó, 4x igual a zero. Qual é o número que dividido por zero dividido por qualquer número é zero, né? Então, vamos aí a alguns exemplos junto com vocês, tá? Beleza? Agora, já deixou o gancho aqui, né? Falou da reta, não foi? Falou de uma reta ali, ó. Aqui, ó, vai lá. Uma reta representada pela função, né? Aqui, ó, falou da reta. Quando fala da reta, então a gente vai lá para o gráfico, então agora. Vamos falar de gráfico um pouquinho? Vamos. E lá vamos conversar aqui um pouquinho com eles. Quando a gente falou lá nas questões do SAEB, lá, né? Algumas questões do Enem também que a gente vem fazendo, o que a gente se deparou com algumas situações? Que tinha gráficos, né? Gráficos. E os gráficos, às vezes, na maioria das vezes, eram retas, lineares. né? Aquela lá mesmo que tinha de gols marcados, gols sofridos. É verdade. Né? Era tudo retinha, né? Os intervalos entre um jogo e outro. Crescente e decrescente, mas eram tudo retas, né? E de onde vêm essas retas? De uma função afim. Então, o gráfico da função afim é representado por uma reta, seja ela crescente ou decrescente. Isso a gente vai relembrar com vocês agora. Olha lá. Falando então do gráfico da função. A representação gráfica de uma função afim ou do primeiro grau é uma reta. Então nós temos lá o f de x igual a x mais b. Os valores de a e b são importantes nessa reta. E aí, no terceiro ano, nós começamos a escrever a equação da reta e nós escrevíamos sempre a partir de 2 pontos, não é? E esses 2 pontos, nós jogávamos ali, achávamos o coeficiente angular da reta e depois substituíamos numa expressão algébrica que gerava a nossa função. Beleza. Aqui
esses nossos dois pontos, chamados zeros da função, ou pontos de interseção com o eixo x e o eixo y, vão ser direcionados por o ponto que toca no eixo x, é a raiz da função, é o zero da função. O ponto que toca no eixo y é o ponto 0 e b. Então, esses pontos são pontos importantes. São dois pontos também, igual nós vimos na geometria analítica. Legal, né? O valor de A, então, agora nos indica se a função é crescente ou decrescente. E o valor de B é onde toca o eixo Y. Esse é um ponto fixo, não é 0B. É, isso, é o valor independente, toca o eixo Y. Vamos ver? Vamos. Então vamos analisar aqui, né? A gente, por exemplo, vamos fazer a análise de ser crescente ou decrescente, tá? Quem é que determina isso? O valor de A. Então essas anotações são muito importantes, tá? Vamos ver aqui. Y igual a 4x mais 2, né? Então, deixa eu passar um A. Tá meio amontoadinho aqui, mas ele tá separado, tá? Quem é o A? O A vale 4, quem acompanha o X. Então, se o A vale 4, o A é positivo, maior que 0. Então, ela é crescente. Vamos ver agora. Y igual a 5x menos 9. Quem é o A? O A é 5. O A é 5, é positivo? Positivo. Então, se o A é positivo, ela é também crescente. E agora aqui na B? Tem A, B, B, B. E agora, vamos lá, vai fazendo a B, professor Maurício. Na B, o nosso A é negativo, lá é menos 2. Então, se ele é negativo, ela então é decrescente, porque se positivo é crescente, negativo é decrescente. Ah, então quem determina é o A, mesmo que ele esteja em outra colocação, né? Isso. Aqui ele está depois, ó. O 10 é o B, o menos 2 é o A. Então, se o A é menos 2, ela é decrescente, negativo, né? E aqui Y igual a 3x. 3x não tem B. Ah, mas tem um A. O A é 3, positivo. O A é 3 positivo, então crescente, né? Crescente. Isso mesmo. E na D, quem é o A? O A é menos 6. Menos 6. Se o A é menos 6, ele é menor que 0, negativo. Então ela é decrescente. Pronto. Vamos dar uma olhadinha graficamente mesmo nisso? Vamos. Olha lá, quando o A é maior que 0 positivo, a nossa função cresce, né? Isso. Então ela vai do terceiro para o primeiro quadrante, certo? Certinho. Então temos o valor de A positivo, ela é crescente. Agora a diferença, quando ela é decrescente, o nosso A é negativo. Então ela vem do segundo e vai para o quarto quadrante. Beleza. Decrescente. Ela vem do X negativo e vai para o Y negativo, né? Beleza. Legal, né? Muito bom. Tô lembrando dessas aulas aí, tudinho. Tá lembrando? Tô lembrando. E agora a gente vai falar com eles um negócio que a gente já falou esses dias, que são os casos particulares. Lá nos juros. Quando eu vou calcular, aí é o detalhe importante. Quando eu vou construir o gráfico, aí eu posso ter o gráfico dos juros em função do tempo, na função, isso no juros simples, ou o gráfico do montante em função do tempo. Eu lembro que nos juros deu uma função que ele falou que era função linear, não era linear. E do montante deu uma função afim mesmo, AX mais B. É isso? É isso mesmo. E aí, dentro da função afim, existem uns casos particulares. Ou seja, tem 3 funções que elas se comportam de uma maneira específica. E isso a gente vai relembrar. Por quê? Porque é importante, porque no caso da conexão dos juros, o juro simples lá conectava com uma função linear, que é um tipo especial, um caso particular da função afim. Vamos ver? Vamos. Olha lá. Então, casos particulares. A função afim pode ser de 3 formas, né? Ela pode ser constante. Ela pode ser linear. E ela pode ser identidade. Vamos lembrar todas aí? Vamos lá? A função constante. A função constante deve ser quando não tem o termo dependente, né? É constante, né? Então, olha lá. Na função constante, a gente define ela somente pelo B. Pelo B, ó, f de x igual a b. Se vocês quiserem anotar aí, ó, a função constante, ela é desse tipo aqui. F de x igual a b. Só tem b, não tem a. Ah, mas pode? A gente disse que o a não podia zerar? Nesse caso aqui pode, porque ela é uma função constante. Então, a imagem é uma só, né? A imagem é uma só. Independente do domínio, do valor que está entrando na máquina, a imagem é uma só. Como assim, professora?
Ah, professores, assim, ó, vamos dizer que um taxista fez uma promoção, independente da quilometragem, qualquer valor que você rodar, você vai pagar R$20. Pronto. Então, se você rodou 3 quilômetros, R$20, 1 quilômetro, R$20, 500 metros, R$20, entendeu? Qualquer coisa que você rodar, ele fez uma promoção, ele vai cobrar R$20. Então, é uma função constante, tá? Beleza. Graficamente, a gente tem assim, ó, qualquer valor que entra em X tem o mesmo resultado em Y. Então, se entrar o 1 aqui, ó, entra o 2, entra o 3, o resultado vai ser sempre 3. Então, os pontinhos vão estar sempre em linha paralela ao eixo X, né? Então, aí nos dá uma função constante. Ah, então é mais ou menos como se eu fosse num rodízio de pizza. Aí o rodízio é R$30. Se eu comer uma fatia de pizza, eu pago R$30. Se eu comer 10, eu pago 30. Se eu comer 50 pedaços de pizza, eu pago 30? Isso mesmo, desse jeito. Bom, então tá? ficou bom. Vamos ver a linear agora? A linear que a gente falou lá na conexão com os juros, então bora ver. A função linear sempre intercepta a origem do sistema de coordenadas, isto é, passa no ponto 0, 0. Então sempre vai passar no ponto 0, 0. Então ela é do tipo A vezes X. Quando o X é 0, o Y também vai ser 0. Isso é uma função linear, vai ser uma linha que passa certinho ali no meio da nossa origem do sistema. Então, todo valor que entrar, né, eu vou ter um B, um termo independente zerado, e só vou multiplicar pela constante, certo? Isso, certinho. Vamos ver aqui no gráfico? Então, se entra o menos 2, por exemplo, multiplica por 2, sai menos 4. Se entra o 0, multiplica por 2, dá 0. Se entra o 2, multiplica por 2, dá 4. Vamos lá, vamos fazer aqui? 0 e 0, então a gente já sabe que passa na origem, né? Se entrar o menos 2 aqui para x, o resultado é menos 4 para y. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Aqui o menos 4, ó. Então, tem que saber dos pontos, colocar os pontos no plano. Se entrar o 2, aqui vai sair 4, né? Então, aqui. E aí a gente traça o nosso gráfico da função, beleza? Crescente, né? Olha aqui que legal, o A é positivo, então ela é crescente. Certo? Certo. Buenas até aí? Então bora ver agora a função identidade. Olha que bonitinha a identidade, é cara crachá. A identidade é você com você mesmo, não tem como, né? Então, na função identidade, o valor de f de x é igual a x. O mesmo número que entra é o mesmo que sai. Por isso, a identidade, cara crachá. Cada identidade identifica uma única pessoa. Se acontecer diferente é porque tem uma coisa errada ali no sistema. Vamos ver no gráfico? Vamos. Entrou o menos 4, vai sair? Menos 4. Entrou o 0, vai sair? O 0. Entrou o 4, vai sair? 4. Se entrar 1, sai 1. Se porque entrar a 2... operação que está acontecendo é ele mesmo, né? Só ele, só repete. Então vamos lá, se entrou menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então menos 4 aqui, menos 4 aqui. Chegamos ao ponto. 0 e 0 é a origem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí a gente traça a nossa reta. Beleza? E se você observar direitinho, olha só, ela vai passando certinho nos pontos. Olha aqui, ó. 1 e 1. Mesmo. 2 e 2. Certinho, olha aí. 2 e 2, 3 e 3, 5 e 5. Aqui menos 1 e menos 1, menos 2 e menos 2. É mesmo, olha aqui, até que ficou boa essa reta, né? Pois é. Ficou certinha. E aí, conseguiram compreender então? Então, quando a gente fala dos tipos, né? Os casos particulares da função afim, temos 3. Temos a constante, uma reta paralela ao eixo x. Temos a linear, né? Que é o caso da conexão com o juro simples, né? Que ela passa pela origem. Só que ela vai multiplicando pelos juros, né? Isso. E o capital inicial não muda, por isso que ela é linear, porque o capital inicial, vamos pular, eu investi R$1.000, é 3% ao mês. Então, todo mês aumenta 3% dos R$1.000. Então, vai só fazendo isso. Já na identidade, você não pode esquecer
é como se fosse lá os números iguais, vai repetindo. Então, na malha quadriculada, passa certinho nos mesmos números, os Sim. mesmos números. É a mesma distância que ela tá do eixo X, ela tá do eixo Y. O mesmo ângulo, né? Aqui, Isso. ó, o mesmo ângulo que tem para X, tem para Y. Legal isso tudo, né? Se nós puxássemos para geometria, aqui nós teríamos triângulos, retângulos, isósceles, iguais. Estamos indo longe, né? Tá vendo? Se puxar para geometria analítica... Na geometria analítica, ela passa, como diz lá, na bissetriz dos quadrantes, ou pares ou ímpares. E o nosso coeficiente angular é 45 graus. O M é 1, né? O M Porque é a tangente é 45. Ah, não, agora a gente foi longe, tá bom. E isso é estudar, é você anotando os detalhes. Empolgando aqui. Vamos lá, então. Então, vamos identificar agora os casos? A gente vai olhar a função e vai dizer se ela é linear, se ela é constante ou se ela é identidade. Olha lá com a gente. Então, vendo todas aí, o exemplo, por exemplo, o y igual a 4x, é o que mesmo? É linear. Linear, né? E as demais a gente vai respondendo agora. Y igual a 9. Pronto, 9. 9 não muda, então não ela muda. é... Constante. Não muda, não muda, é constante. Y igual a menos 2x. Tem um A, não tem B. Linear. Linear? Linear. Tudo bem? Tudo bem. Y igual a X, agora é cara crachá, cara crachá. Ah, identidade. Identidade, né? E Y igual a 6x. Ela é linear. Linear. E Y igual a 5/7. Ela é constante. Certo? Constante, certinho. Constante, beleza! E temos a paródia, né? A gente não colocou na de função quadrática, a gente colocou a paródia para relembrar. Aqui a gente não colocou, mas nada impede da gente dar uma cantadinha com eles aqui, né? Eles vão lembrar, será, da música? Acho que sim, né? Vocês lembram da música? Vamos cantar? Eu acho que esse terceiro ano, ele até passou pela gente lá o ano passado no Rondônia Rural Show. Alguns sim. Alguns passaram por lá, tiveram a chance de escutar. Outros vão lembrar que já escutaram também a paródia, porque tá aí. Vamos recordar então, a letra não está aqui, mas a gente vai falar vamos cantar com vocês. Para resolver função afim, mediação. O terceirão? É o terceirão. Então vamos de terceirão. Estamos no terceirão agora. Vamos mudar. Para resolver função afim, o terceirão. Para encontrar raiz, o terceirão. Entendi? Tiro onda, o terceirão. Fx a x mais b vai ficar fácil para mim. Para resolver função afim, o terceirão. Para encontrar raiz, o terceirão. Entendi? Tiro onda, o terceirão. Fx a x mais b vai ficar fácil pra mim. Eu te falei, se é constante o a é 0. Cadê? Se falta o b, é linear, eu tô ligado. Se é só o x, corta o eixo 0, 0. E quem conhece diz que é identidade. De novo, pra resolver função afim. O terceirão, para encontrar raiz, o terceirão. Entendi, tiro onda, o terceirão. Fx a x mais b vai ficar fácil pra mim. Quase que eu esqueço o terceirão. E a outra parte? Eu esqueci. Lembrei. Para crescer, o A é maior que 0. Se decrescer, é negativo, eu tô ligado. Pra dar valor, substitua a variável. E quem conhece traçar reta no gráfico. Para resolver função afim, o terceirão. Para encontrar raiz, o terceirão. Entendi? Tiro onda, o terceirão. Fx a x mais b vai ficar fácil para mim, para você. Então vamos recordar aí da paródia? A gente vai trazer, né? Vamos mandar a letra para eles para vocês recordarem. Vocês vão cantar a paródia. Porque a paródia faz a gente relembrar os conceitos, né? Ó, eu te falei, se é constante, o A é 0, então só tem B. Só tem B, 9. Acabou. Se é só o X, corta o eixo em 0, 0, bem na origem. E se corta em 0, 0, vai passar aí, né? Temos que ver lá, porque no 0, 0 ela pode ser linear ou identidade. Mas antes disso, diz assim, se falta o B, é linear, eu tô ligado. Ou seja, falta o B, tem o A, né? Tem o A. Um A diferente de 1. E se ele é só X, então o A é 1. O A é 1. Pronto, então é verdade. Se é só X, ele passa no 0, 0, só que só é X, o A é 1. E depois fala, para crescer, o A é maior que 0, né? Então, A positivo, função afim, crescente. Se decrescer, é negativo, eu tô ligado. A negativa, função é decrescente. E assim a gente vai relembrando os tópicos importantes, mas vamos de brincando com os números. Vamos lá? Vamos dar uma passeadinha de canoa agora, ou de barco? 3 homens querem atravessar um rio
O barco suporta no máximo 130 quilos. Eles pesam 60, 65 e 80 quilos. Como devem proceder para atravessar o rio sem afundar o barco? Aqui é fácil. Coloca os 2 magrinhos no barco, na canoa, e coloca o mais gordinho para ir nadando. Ah, olha, pode não. Ué, mas isso não vai afundar a canoa. Não. Então vai colocar só o mais gordinho na Os 3 homens canoa querem atravessar o rio, o barco e os suporta... 2 magrinhos vão nadando. Não, mas ele não disse o número de viagens que podem ser feitas. Ah. Então eu posso ir, posso voltar, pode ir, pode voltar e arrumar uma maneira. Entendi. Eu pensei que era só de uma vez. Não. Ah, A gente então pode tá arrumar uma fácil. maneira com mais viagens, tá? E aí tá lançado o desafio. E a gente, claro, volta depois novamente, né, com revisão, com as correções das atividades e com a resposta do nosso desafio. Gostei desse, hein? Tá? Pois é. O barco só suporta 130. 130. Tem pessoas com... Tem 3 pessoas, um com Tem um 60, 60, 65 e um de 80. um de 80. Né? Pense E eu já bem. queria facilitar de uma viagem só, né? Que pode ser mais, então Pode tá fácil. não. Então tá com vocês. Já a gente tá de volta.